Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Nessa aula vamos tratar aqui do lote econômico de compras ou LEC. A lógica do lote econômico de compras ela é muito interessante porque ela tenta equilibrar os custos de posse ou de manutenção dos estoques com os custos de se fazer aquisições, né, obtenção de materiais. Os custos, esses dois custos aqui, eu vou explicar aqui como é que eles funcionam, né? Você tem aqui o custo de pedido ou de aquisição, que é basicamente a emissão de uma ordem de compra que abrange mão de obra, salários, impostos, taxas, correio, aluguel, despesas diárias, todo o setor de aquisição de pedidos que a gente tem que ter numa empresa. Né? Considerando-se aqui que o A é o custo de aquisição no período, vamos ter aqui que o cálculo do A, esse custo de aquisição, vai fazer o somatório das despesas da área de compras no período dividido pelo número de períodos. Né? Então, o nosso custo de aquisição ou custo de pedido, ele vai se dar pela quantidade total de pedidos dividido pelo lote de compras vezes o custo de aquisição no período. Essa é basicamente a fórmula. O comportamento desse custo de pedido aqui, ele pode ser expressado nesse gráfico aqui, que nos mostra que o custo de pedido, ele diminui em função da quantidade de pedidos, ou seja, quanto mais você pede, em termos de quantidade, menor o custo de pedido. Isso porque os pedidos ficam otimizados, né? Você faz um pedido e já chega logo uma quantidade grande de produtos. Quanto maior for, menor é esse custo, porque você não precisa fazer pedidos sucessivos. Na nossa fórmula aqui, temos a legenda aqui, né? O CP, o custo de aquisição ou o custo de pedido, o Q, o consumo anual do item, né? A quantidade a ser consumida. O LC, o lote de compras, ou reposição aqui, né? O lote de reposição. E o A, o custo unitário de aquisições. Bom, essa é uma parte da lógica do lote econômico de compras, é o custo do pedido. Bom, a outra parte é essa daqui, é o custo da manutenção do estoque, ou custo de posse, que implica aqui em encargos financeiros anuais constituídos de despesas físicas e outras variáveis. Né? Só tem salários, aluguel, seguro, despesas gerais. Né? A fórmula, a constituição da fórmula é mais ou menos assim, você tem a taxa de posse aqui, que é o somatório das despesas da área de armazenagem dividido pelo valor médio. Isso quer dizer que se você tem aqui, por exemplo, um valor de R$1.283.700 aqui dividido por 5.139.800, quer dizer que para cada, e o resultado dessa fórmula dá 25 centavos, né? Isso quer dizer que para cada R$1 investido em estoque, 25 centavos são gastos em armazenagem. Então, 25% dos investimentos que você faz aí no estoque são gastos para se manter esses produtos armazenados. Né? E se a gente for seguir a mesma lógica e observar que da derivação dessas fórmulas e como é que se deriva a fórmula da manutenção do estoque, nós temos aqui que o custo de posse ele é calculado em função do lote de compras dividido por 2, para dar aquela lógica de estoque médio, que eu já expliquei em outras aulas, multiplicado pelo preço unitário do produto e multiplicado novamente pela taxa de posse. A legenda está aqui direitinho. O comportamento gráfico dessa lógica do custo de manutenção de estoques, a gente pode ver que ele sobe, ele aumenta o custo de manutenção à medida que a quantidade vai subindo. Então, é o inverso do que acontece lá com o custo de pedido. Ou seja, à medida que você tem mais produtos, que você traz mais produtos, você gasta mais dinheiro para mantê-los. Né? Isso é uma lógica até meio óbvia. Né? Quanto mais produtos, mais gasto aí para se manter esses produtos em estoque. Bom, se a gente pega esses dois gráficos aqui, este e este, né, e joga para um gráfico único, né, unindo aí as duas curvas, nós temos aqui como calcular o lote econômico de compras. Nós temos aqui em azul o custo de pedido, que a gente já tinha calculado, que a gente já tinha demonstrado aqui, né, com a fórmula, e aqui o custo de manutenção de estoque. Observe que pela lógica, o cruzamento dessas duas curvas é onde eu vou encontrar o lote econômico de compras. Né? Eu fazendo uma dedução lógica dessas duas fórmulas aqui, aplicando elas nessa fórmula aqui do custo total, né? Somando uma com a outra, igualando a zero aqui,
eu vou obter, pela derivação dessas duas fórmulas, pela dedução delas, eu vou ter o lote econômico de compras, a fórmula do lote econômico de compras, que é a raiz quadrada de 2 vezes o consumo, vezes, o custo de aquisição no período, vezes o preço unitário, vezes a taxa de posse aqui. Né? Se eu trouxer aqui para um exercício explicando como é que é a aplicação do lote de compras, eu tenho aqui os dados do meu centro de distribuição. Demanda anual aqui de 1.000 caixas, custo de aquisição R$20 por pedido, então cada pedido que eu faço me custa R$20. A taxa de posse 9% e o preço de cada caixa, cada unidade do produto, R$10. Se eu divido, eu fiz uma tabelinha aqui só para fazer uma simulação de como se comportam esses custos quando eu resolvo fazer um pedido, 2, 3, até 8. Então, se eu faço um pedido de 1.000 caixas, que é a minha demanda anual aqui, ó, 1.000, né? Se eu faço o pedido todo de uma vez, a aquisição, o custo de aquisição vai ser R$20. Eu vou fazer um pedido só de 1.000 caixas. O custo de posse calculado lá, ele vai me dar R$450, esse custo de manutenção de estoque dessas 1.000 caixas. Somando um com o outro, eu vou ter um custo total aqui de 470. Agora, se eu fizer 2 pedidos de 500 unidades para dar aquelas 1.000 caixas lá, então eu vou ter 2 pedidos, 2 vezes 20, né? 40. Em compensação, eu vou ter aqui os custos de posse reduzidos, né? E vou ter aqui, então, o somatório de um com o outro, vou ter aqui um custo total de 265. Se eu fizer 3 pedidos, 4, 5, etc., nós vamos observar que, voltando aqui no gráfico, o comportamento daqueles custos totais lá da tabelinha que eu estou explicando, ele vem decrescendo, até encontrar um ponto ótimo de menor custo e depois começa a subir de novo. Então, se eu fizer poucos pedidos, fica caro, mas se eu fizer muitos pedidos, fica caro também. Então, o que eu tenho que encontrar é essa quantidade ótima de pedidos aqui que vai reduzir o meu custo total, que é o que me interessa. Não me interessa minimizar só esse ou só esse. Não me interessa minimizar só o custo de pedido, nem só o custo de manutenção de estoque. Na verdade, eu tenho que fazer uma combinação ótima que minimize todos ao mesmo tempo. E essa combinação ótima é o custo total. Então, voltando na minha tabelinha, pode observar que o custo está alto, vem diminuindo, até aqui os 190, depois começa a subir de novo. Mais ou menos dentro daquela lógica, daquela curva do custo total lá que eu acabei de explicar. Né? Então, para eu calcular o lote econômico de compras, eu jogo dentro daquela fórmula que a gente já explicou lá, 2 vezes a quantidade demandada, que é de 1.000 unidades, vezes o custo de se fazer um pedido, R$20, vezes o preço unitário do produto, que é R$10, vezes a taxa de posse, que é 9%. Então, resolvendo essa fórmula aqui, né, eu tenho o lote econômico de compras ideal de 211 caixas. Se eu jogo isso na nossa fórmula aqui de custo total econômico, dado pelo custo de pedido mais o custo de manutenção do estoque, cada um com sua fórmula, substituindo o LC, o lote de compras, da fórmula do custo de pedido pelo lote econômico de compras, e substituindo também o lote de compras da fórmula do custo de manutenção de estoque pelo lote econômico, não o lote de compras, mas sim o lote econômico de compras, eu jogando todos os dados aqui, né? Custo de se fazer um pedido, a demanda, o lote econômico de compras que eu acabei de calcular no slide anterior, né, 211, aqui novamente 211 dividido por 2, né, estoque médio, né, o preço unitário de cada produto e a taxa de posse. Resolvendo isso aqui tudo, eu tenho um custo total econômico de R$ 189,74, arredondando aqui 190, que é o valor encontrado anteriormente. Então, com base nesses dois cálculos, esse de 211 e esse que deu 190, se eu volto na tabela lá, eu consigo encontrar perfeitamente aqui o lote econômico de compras, mais ou menos aqui entre o 250 e o 200, que seria a quantidade ideal de se pedir
por cada vez, né, o lote ideal para se pedir de cada vez, que me daria um custo total de aproximadamente 190 aqui. Então veja que eu posso até fazer algumas combinações com o meu fornecedor. De repente o fornecedor não consegue fornecer um número picado assim, né, quebrado, 211, mas ele consegue fornecer 200, que também me dá aqui o 190, que é o custo total econômico aí que eu também vi lá e calculei. Então a minha cadência econômica, quer dizer, em 211, mais ou menos, 211, que é o lote econômico, quantos pedidos eu vou ter que fazer? Então vai ser aqui 1.000, né, que é a demanda total anual, dividido por 211, vai dar 4,73, ou seja, 5 compras ao ano. Então o ideal, de fato, é essa linha aqui, onde eu tenho uma cadência de 5 compras anuais de 200 unidades, que vai me resultar lá no final um custo total econômico de R$ 190 aí, trazendo o melhor do custo de pedido e o melhor do custo de manutenção do estoque. Colocando esses valores aqui no gráfico, ficaria desse jeito aqui. Nós temos aqui o custo vermelho aqui, né, o custo de pedidos, né, que vai decrescendo à medida que eu vou aumentando o número de pedidos. Eu tenho o azul aqui, que é o custo de manutenção do estoque, que vai aumentando aqui à medida que eu vou fazendo os estoques, e o verde aqui, que é o custo resultante, que é o custo total econômico que eu acabei de calcular. E nos mostra que, de fato, a parte mais baixa aqui da curvinha verde aqui aponta para o 5 aqui, que é exatamente o cruzamento das duas curvas. Então eu demonstrei para vocês em cálculo e demonstrei graficamente que a melhor cadência de compra são 5 compras, né, 5 vezes por ano. Você faz 5 pedidos por ano de 200 unidades, perfazendo R$ 190 aí de custo total econômico. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Né? Aprendemos aqui então nessa aula hoje o lote econômico de compras. Fiquem atentos aí que nas próximas aulas teremos mais novidade. Um abraço e até logo.